Moraes aqui para falar do assunto de função polinomial do primeiro grau ou a conhecida função afim. Chama a vinheta! Antes de começarmos esse vídeo, eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Fique comigo, não sai daí. Vamos falar agora sobre a função polinomial do primeiro grau. Que função é essa? É uma função bem simples que tem uma característica peculiar demais. Beleza? Como assim, professor? Vamos começar com a sua lei de formação. A lei de formação é dada por essa expressão algébrica que determina para a gente o coeficiente angular, que na verdade, em função, esse coeficiente não é chamado de linear, ele é mais lá na geometria analítica, mas por enquanto vamos dar o nome somente de coeficiente A, beleza? Então nós temos aqui o coeficiente A, que é um número real, e o coeficiente B, que também é um número real. Mas calma aí, esse coeficiente A ele não pode ser nulo, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Professor, e a parte peculiar dessa função? A parte peculiar dessa função é que ela é escrita através de uma função, de uma expressão matemática que nos fornece o primeiro grau. Isso é tranquilo. E também a outra coisa que caracteriza muito bem essa função é que seu gráfico é uma reta quando chegarmos lá para falar de gráfico. Então calma aí, fica comigo, olha só, venha só. E ela na sua estrutura para ser formada, ser definida, nós afirmamos o seguinte: o conjunto domínio tem que ser um número real, ou seja, o conjunto dos números reais ou as partes do mesmo, tá legal? E o contradomínio é também o conjunto real ou as partes desse conjunto, ou seja, o subconjunto dele. Beleza? O que estamos falando com essa linguagem, professor? Aqui vai um macete para você, meu aluno. Aqui no curso CPA você tem esse macete. Olha só. Esse domínio nós chamamos de X. É realmente aquele X que você associa na lei de formação, naquela expressão algébrica, que cabe a nós definirmos quem é esse valor, beleza? Ele é chamado de domínio. E o contradomínio, oxe, esse D aqui ficou muito feio, parece um O, vamos melhorar, ó. Isso, esse contradomínio, que é a abreviação que a gente utiliza essa nomenclatura, nós chamamos de Y, ou também pode ser escrita como F da função, ou seja, o F que discrimina a função do domínio X, ou seja, a função do domínio X fornece para a gente esse outro número real, que ele é chamado de contradomínio. Daqui a pouco ele vai receber outro nome. Gente, olha só. Na função polinomial do primeiro grau ou função afim, os elementos que compõem a lei de formação, ora ele recebe um nome e ora ele recebe outro nome. Como, professor? Esses coeficientes A e B na forma algébrica são chamados da seguinte nomenclatura: coeficiente A, como já havíamos falado, coeficiente B, também como havíamos falado. O X aqui ele é chamado de domínio da função e aqui o F de X ele é chamado de contradomínio da função. Beleza? Que esses caras são elementos desses conjuntos. Também a hora ele pode ser chamado de imagem da função no domínio X. O que está sendo falado? O F de X é um número real que passa a ser a imagem de um domínio real X. Tranquilo? Não é tão difícil assim, vem comigo. Usei a nomenclatura bem a matemática e agora vamos eliminar ou vamos identificar, na verdade, esses elementos aqui na lei da formação da função. Venha comigo, olha só. O cara que multiplica o x, ele é o coeficiente A. O cara que não tem x, ou seja, o termo independente dessa expressão, ele é o coeficiente B.
Então, o coeficiente A é o cara que multiplica o x e o coeficiente B é o cara que não tem x, beleza? Então, é muito fácil identificar aqui, ó. Esse é meu A e esse é o meu coeficiente B. Foi? Tranquilo? Então, o que eu tenho que saber a princípio, professor? É uma introdução, tá? A princípio, que a lei de formação da função afim, ela gera uma reta quando anotada no gráfico ou quando expressa no gráfico, tá legal? E esses números aqui são números reais, que são os coeficientes, e a partir deles, tá? A partir desses números, vamos gerar algumas informações importantíssimas. Show? Olha só, raiz da função do primeiro grau. Que coisa é essa, professor? Raiz. É uma árvore para ter raiz? Não. Para com isso que não é. A raiz da função, aqui na forma algébrica, é determinado pela razão do simétrico do coeficiente B dividido pelo coeficiente A. Como assim, professor? É simples. Basta você pegar essa expressão e igualar a zero que você vai encontrar essa outra pequena expressão. Então, é muito mais fácil você decorar isso daqui. É menos B dividido por A. Quem é o B? É o termo independente. Quem é o A? O coeficiente A, o cara que multiplica o x. Acabou, você mata a raiz ou descobre a raiz da função. Se matar, a árvore morre. Brincadeira, vem comigo, olha só. B, a raiz da função que ele expressa pra gente, 8x mais 10. A raiz dessa função, quem vai ser, professor? A raiz da função é o x, ó. E x, agora, veja, eu deixaria para comentar depois. X não era chamado de elemento domínio, os elementos do conjunto do domínio. Agora ele começou a receber o nome de raiz da função. Veja, então como é que eu determino isso? Eu venho aqui e encontro o meu B, que nós já sabemos, esse cara é o meu A. Então, vai ficar menos o B dividido pelo A. Quem é o A? 8. Simplifica para ficar mais bonitinho, pô, fala sério, né? Então, simplificando, a raiz dessa função só pode ser menos 5 quartos. Por quê, professor? Simplifiquei por 2 e simplifiquei por 2. De boa? Então, aqui está a raiz da função. Professor, só isso? Só isso, meu filho. Venha comigo então, vem cá, olha só. Agora eu vou mudar de nomenclatura? Não, mas eu vou mudar de interpretação? Também não, mas eu vou ter que olhar de forma diferenciada para a função. Tudo que falamos aqui foi de quê? De forma algébrica. Aqui agora vamos olhar para a função do primeiro grau, olhando para a sua forma geométrica. Quando falarmos de gráfico da função, estamos falando da sua representação geométrica. Quando falamos aqui, ó, da parte algébrica, estamos falando da sua lei de formação, tá? Dos coeficientes, do domínio, do contradomínio, da raiz, da imagem. Então vamos que vamos. Venha comigo, olha só. Gráfico dessa função. Quando eu identifico que a minha função será crescente? Crescente é quando o meu coeficiente A for positivo. Se é positivo, a minha função é crescente. Vamos identificar isso agora voltando para a lei de formação na forma algébrica. Vamos classificar, ó. Esta função, ela é crescente ou decrescente? É uma função crescente, porque o meu coeficiente A, ele é o quê? Maior do que zero, é positivo. Viu que facilidade? Olhar lá é fácil. E olhar aqui, professor? Vou agora identificar com vocês. Voltemos para cá. Como eu identifico se a função é positiva, crescente, perdão, ou decrescente olhando para o gráfico? Simples. Eixo Y, tá legal? Eixo Y dividindo em duas partes. Sempre da sua esquerda para a sua direita, sempre você vai tomar esse parâmetro. Eixo X, a sua esquerda para a sua direita, sua esquerda para a sua direita. Entenda? Se a função cresce, ela é crescente. Se a função decresce, ela é decrescente. Olha só que interessante. Da esquerda para a minha direita, em relação ao eixo Y, ela cresce ou decresce? Ela cresce, função crescente. Beleza? Esse é o macete. Olha só, da esquerda para a minha direita, a função decresce ou desce, a reta decresce. Então ela é decrescente. Fácil assim.
Outros pontos importantíssimos. Agora eu venho para cá e vou associar com a função decrescente para você. Aqui, ó, o meu coeficiente A é negativo, logo a minha função é decrescente. Então, estou fazendo um paralelo para que vocês entendam. Função gráfico de uma função crescente, gráfico de uma função decrescente, estou associando a forma algébrica com a sua forma geométrica. De boa? Tranquilo? Legal? Agora nós temos que identificar quem é a raiz da função no gráfico. Quem é esse cara? Tá vendo? As formas algébricas também são representadas na forma geométrica ou nas formas geométricas. Olha que legal. Quem é a raiz da função? É aonde a reta corta o eixo X. Olha que bacana. Onde a reta cortou o eixo X, esse ponto, esse valor real é chamado de raiz da função. Tranquilo? Professor, só na crescente? Claro que não. Na decrescente também aqui, ó. Esse cara é onde a reta da função corta o eixo X e ele é chamado de, esse valor real aqui é chamado de raiz. Observe comigo que, olha só, menos B sobre A, menos B sobre A, esse ponto, então esse ponto é a raiz. A mesma coisa na crescente. Menos B sobre A, esse ponto, valor real representado por menos B sobre A, é a raiz da função. Gostaram? Show de bola! Então, olha só, eu tenho duas informações importantíssimas quando eu olho para o gráfico. Onde a reta cortou o eixo X é a raiz, tanto na crescente como na decrescente, show! E a outra coisa que você consegue pegar no gráfico, tá, elementar dessa função é o coeficiente B. Quem é o coeficiente B? É onde a reta corta o eixo Y. Onde a reta cortou o eixo Y, seja acima do zero, abaixo do zero, é o valor do termo independente da lei de formação. É esse carinha aqui, ó. Olha que legal. Onde a reta cortar o eixo Y, é esse valor termo independente da função. Estou tentando associar uma coisa com a outra para que você tenha uma interpretação completa, uma visão completa, tanto da forma algébrica quanto da forma geométrica. Legal? Então, com esse pensamento, vamos identificar no gráfico os coeficientes. Veja que eu não disse para você que o coeficiente A está explicitamente identificado no gráfico. Não está. Eu tenho que fazer uma continha para determinar o coeficiente A. Quais são os pontos que estão explícitos no gráfico? A raiz e o coeficiente B. De boa? Esses dois elementos estão ali explícitos, somente para eu pegá-los. Só isso. Tranquilo? Mas o coeficiente A não. Vamos segurar um pouquinho. Vem para cá. E olha o que ele pede no exemplo. Vamos ver no exemplo. Ó. Encontre os coeficientes A e B e dê a raiz. Então, quem é raiz? Falar sério. Professor, é muito fácil. Então, significa dizer que a minha raiz é igual a menos 2. É, porque ó, a reta do gráfico está cortando o x no ponto menos 2. Isso aí. Então, esse cara é a raiz. Eu vou escrever aqui ao lado, ó. Raiz da função. Só vou colocar só R de raiz ou a palavra raiz. De boa? Quem é o coeficiente B? Muito fácil. Quem é o coeficiente B? É onde a reta corta o eixo Y. Então, eu venho aqui e falo que o meu coeficiente B é menos 2. E agora, para eu encontrar o coeficiente A, professor, como eu faço? Basta somente você pegar a expressão da raiz. Quem é a raiz? Menos B sobre A. Menos B sobre A não é o valor da raiz? É aqui, ó. É o valor da raiz, ó. E quem é o valor da raiz? Menos 2. Então, eu venho aqui e coloco menos 2. Olha que legal. E você também já sabe quem é o coeficiente B, ó. O coeficiente B é menos 2. Então, substituindo nesse lugar o valor do coeficiente B, que é menos 2, a gente consegue encontrar quem é o meu A. Olha que interessante. Beleza? Regrinha de sinal, mais 2
qual o número, né, que a gente pode multiplicar cruzado para facilitar a sua vida aqui, ó, para não pensar muito. Então vai ficar menos 2A é igual a 2. Qual o número, agora fica mais fácil para você identificar, qual o número que eu multiplico por menos 2 que vai dar 2? O menos 1. Então, o meu coeficiente A é igual a menos 1. Pronto, encontrei tudo que ele me pede. Me pediu a raiz está aqui, né? Cadê a raiz? Está aqui, ó, perdão. Me pediu os coeficientes, o B está aqui e o A está aqui. Pronto, foi mais uma vez aí para vocês identificarem. Mas, professor, só tem esse método? Veja que é uma continha bem curta. Só tem esse método? Claro que não. Fique comigo, vamos para exemplos para a gente firmar o que entendemos agora. Fazendo os nossos exemplos agora, venha com todos os macetes que vimos ainda há pouco. Encontre os coeficientes A e B. Que maneiro! Ele também quer a raiz dessa função. Pô, galera, fala sério, isso aqui é só para treinar, tá? Isso aqui é só treino. Isso não vai cair diretamente numa provinha. Se cair, amém. Mas, pô, isso aqui é só para treino, é só para recordar todos os conceitos primários de função do primeiro grau ou a função afim, tá legal? Para que a gente depois tenha uma condição plena e estrutural para nos aprofundarmos nos macetes, nos bizus que eu vou dar para vocês. De boa? Então vem comigo, olha só. Resolvendo esse cara, quem é logo de cara o nosso coeficiente B? Fala sério, nosso coeficiente B aqui é onde a reta corta o eixo Y. Show de bola. Ele também perguntou para a gente a raiz dessa função. A raiz da função é onde a reta do gráfico corta o eixo X. Legal, nós já sabemos que esse cara é igualzinho a 7. Raiz e o coeficiente B. Faltando quem para mim e para você? O coeficiente A, né, professor? Como eu identifico? Olhando para a expressão que é fornecida para a gente, que é a raiz, né? Menos B sobre A. Daqui eu consigo agora encontrar o meu coeficiente A. Que moleza, que moleza. Multiplica cruzado, a gente consegue encontrar menos B sendo igualzinho a 7A. Agora, acabou. Pronto. Que isso, professor? O B, o coeficiente B é 5, então vai ficar menos 5, que é igual a 7A. Gente, fala sério, joga o 7 dividindo, menos 5 sétimos é o nosso coeficiente A. Professor, acabou? Se você quiser inventar e errar a questão, fique à vontade. Legal? Porque aqui é só isso. Muito fácil mesmo. Ele pediu o coeficiente A, pediu o coeficiente B e pediu a raiz da função. As três informações estão aqui. E se ele te pedisse a lei de formação? Lei de formação. A lei de formação, então, seria dada por f de x igualzinho ao A, aquele cara que multiplica o x, mais o coeficiente B. Quem é o B? 5. E aqui está, então, ele não pediu, tá? Estamos só nos aprofundando. A lei que fornece essa retinha verde, por isso que eu associei da mesma cor, para você entender. E olha aqui, Bisu, vamos aproveitar e ver tudo, galera, ver tudo. Da esquerda, em relação ao eixo Y. Da esquerda para a sua direita, a reta cresce ou decresce? A reta decresce, logo o nosso coeficiente A é negativo. Que bacana, professor, gostei. Legal, gostei, bacana? Então você está começando a identificar de novo todas essas bagunças que estavam aí à sua mente e você está conseguindo organizá-las para poder executar com maior êxito o teu desejo, a resolução da questão. Então venha comigo, olha só, de novo. Quem é o meu coeficiente B? O meu coeficiente B é igual a menos 10. Quem é? Opa, lembrando, o coeficiente B é onde a reta da função corta o meu eixo Y. E onde que vai ser a minha raiz? Cortou no eixo X, o gráfico da função, é claro, né? Então, o meu X é igualzinho a 8. Legal? Brincadeirinha com vocês. Para eu encontrar o coeficiente A, eu preciso do valor da raiz. Mas quem é a raiz? Nós já sabemos que a raiz é menos B sobre A. E esse valor é dado por 8. De novo, estamos começando a encontrar um padrão. Multiplica cruzado, não é verdade? Multipliquei cruzado, menos B é igualzinho a 8A. Mas o B eu já tenho, cara. O B eu já tenho, é menos 10. Substituindo o menos 10 no lugar do B, tá? Então a gente consegue escrever
menos, vou escrever na íntegra, né? Menos 10, isso é igual a 8A. Galera, para não perder tempo, a gente consegue escrever jogando o 8 para lá, dividindo e simplificando, né? Ó, o 8 vai para lá, dividindo e vamos simplificar o 10 por 8, por 2 e por 2, vai dar para a gente 5 quartos. Legal? Veja que não é uma cozinha, 5 quartos. Brincadeira. Que piada sem graça, professor. Uxi, essa foi o ápice do ápice. Que bacana. Brincadeira, vamos lá, gente. Podemos escrever, então, a função dessa, a lei de formação dessa função? Podemos sim. Vou escrever aqui desse cantinho, ó. F de x é igual ao coeficiente A, 5 quartos. Legal. Vou nem fazer piada de novo. Mas não, né? Porque o coeficiente B é negativo, então vai ficar mais vezes menos, porque o mais é da fórmula, né, galera? Show de bola. Então aqui está a nossa lei de formação da função. Legal? Gostaram? Viu que sim? Coisa simples, encontramos tudo que ele pede. Vamos comentar também. Essa função é crescente ou decrescente? Função crescente. Por quê? Ela é crescente porque dá em relação ao eixo Y. É a nossa oração, tá legal? A função está, ou a reta está crescendo em relação ao eixo Y, sempre tomando da sua e não minha, sua esquerda. Legal? Sua esquerda para a sua direita, a função cresce, logo ela é crescente. É verdade, galera. Olha o coeficiente aqui, ó. Positivo. Legal? Positivo. Brincadeira. O professor está palhaço, né? Brincadeira, gente. Brincadeira. Vem comigo, ó. Vamos encontrar todo mundo aqui de novo. Tá ficando maçante, professor? Não. É assim que se aprende. A minha raiz e o meu coeficiente B. Então, meu coeficiente B é igualzinho a raiz de 2 e a minha raiz é igual a menos raiz de 3. Sai da frente, calma. Sai da frente. E agora, para eu encontrar o coeficiente A, eu preciso da expressão menos B sobre A, que é a raiz, e a raiz é quem? Menos raiz de 3. Não ficou legal não, hein? Galera, quando a gente tem dois valores aqui, ou valor negativo aqui, para ficar mais fácil para a gente multiplica todo mundo por menos 1, né? Fala sério, né? Vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Então vai ficar positivo e positivo. Pronto. Multiplica cruzado agora. Podemos escrever que o meu coeficiente B é igualzinho a raiz de 3 vezes o A. Eu acho que ali deu para aparecer. Legal? Olha só. Então agora, quem é o coeficiente B? Tá aqui o valor dele. Vou substituir. Raiz de 2 é igualzinho a raiz de 3 vezes o meu coeficiente A. Se eu quero o meu coeficiente A, que legal, professor. Vou ter que lembrar de um conceito primário do fundamental. Aqui infelizmente você vai ter que lembrar, que é racionalização. Multiplicar esse cara por raiz de 2 e multiplicar esse cara por raiz de... perdão, professor, que é isso? Raiz de 3 e raiz de 3, que é isso? É raiz de 3 com raiz de 3, legal? Porque eu sempre vou multiplicar pelo radicando do denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 3, porque o foco é eliminar o raiz de 3, ou seja, o radical do denominador. E com isso, ficou grandinho porque está trabalhando com números irracionais. É feio, né? Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 todo mundo sabe que é o nosso 3. Legal? Raiz de 9 é 3. Show de bola. E se ele desse ou pedisse para a gente a lei de formação? Vou escrever aqui, ó. Lembra que a lei de formação, na sua forma algébrica, é representada por uma reta, que é o gráfico da função afim. Legal? Então, como é que ficaria? O coeficiente A, que multiplica o x, mais o coeficiente B, que é o raiz de 2. Infelizmente, não é uma coisa muito bonitinha de se ver, mas é a lei de formação dessa função. A função é crescente ou decrescente, galera? A função é crescente, porque da esquerda para a direita, em relação ao eixo Y, a função cresce. E olhando para a lei de formação, realmente o coeficiente angular, o coeficiente A, porque aqui e função, então não é geometria analítica, não podemos dar esse nome, embora muitos matemáticos
ficam falando, ah não, porque é coeficiente angular, coeficiente angular, coeficiente angular, e não é. Isso é muito mais apropriado utilizar lá na geometria analítica, que vamos ver aqui também, não sai daí. Vamos fazer o nosso último exemplo para fecharmos então esse assunto básico de função polinomial do primeiro grau. Venha comigo, olha só. Quem é esse cara aqui? Está no eixo Y, uma reta, o gráfico corta o eixo Y, então isso aqui é o valor do B. O B vale menos 2. E a raiz é onde a reta corta o eixo X. Cortou no menos 2, raiz de 2. Legal. Agora, quem é o coeficiente A, professor? De novo, eu espero que tenha ajudado bastante a vocês fazendo esses quatro exemplos. Legal? Eu creio que abriu a sua mente para que você consiga extrair todas as informações primárias. Entendam, galera? Primárias do gráfico da função do primeiro grau. Então vamos lá, ó. O menos B sobre A é o valor da minha raiz. A minha raiz vale menos 2, raiz de 2. Olha que legal. De novo, vou multiplicar por menos 1 de ambos os lados e vão ficar positivos os valores. E quem está multiplicando cruzado, a gente consegue escrever aqui que o meu B é igualzinho a 2 raiz de 2 vezes o A. Mas quem é o B? O B é menos 2. Substituindo 2 raiz de 2 vezes o A, jogando esse cara para cá, dividindo, vai ficar assim, ó. Menos 2 dividido por 2 raiz de 2. A gente consegue simplificar esse cara, ó. Dividir por 2 e dividir esse 2 por 2, né? De dentro da raiz não vai fazer besteira não, hein? Isso é igualzinho a A. Escrevendo então aqui, ó, para ficar melhor, menos 1 sobre raiz de 2. Que legal, professor. Agora aquela coisa bonita que você lembra lá do seu conceito fundamental, multiplica por raiz de 2, que é o denominador, tá? Para eliminar, e a gente consegue então escrever o nosso coeficiente sendo quem, professor? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 é o nosso coeficiente A. E se ele pedisse a lei de formação? Ou acho que vai dar para escrever aqui. A lei de formação seria dada por essa pequena expressão. O A menos raiz de 2 sobre 2, que multiplica x, vou apagar um pedaço aqui, somado com o menos 2, somado com menos 2, então vai ficar mais vezes menos dá menos, e aqui a gente consegue então escrever a lei de formação dessa função. Galera, peço para você encarecidamente que você curta esse vídeo, tá legal? Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo que postarmos aqui no canal, tá legal? E friso para você, essa primeira parte de função afim, tudo bem? Foi a parte muito primária, só para recordar, porque foi para estruturar a sua visão em relação à álgebra e em relação à geometria sobre esse assunto. Legal? Fique conosco, porque o próximo bloco será somente pautadas em bizus e macetes para vocês. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Fui!